O Natal no Brasil colonial tinha sinos, velas e rezas, mas estava longe de ser a noite tranquila e confortável que a gente imagina hoje. Calor pesado, mosquitos, cheiros fortes, medo e cansaço dividiu o espaço com a fé. Se você caísse de surpresa naquela noite, será que aguentaria? Se quiser, pode ir deixando o corpo se ajeitar onde está agora. Sentir o peso da cabeça no travesseiro, o apoio das costas, das pernas. O ar que entra pelo nariz sai pela boca, num ritmo um pouco mais lento. Não precisa fazer nada especial, só perceber que enquanto ouve, pode ir relaxando aos poucos, como se o tempo desacelerasse um pouco, só por essa história. Imagina então que numa dessas respirações mais profundas, alguma coisa muda. Você continua ouvindo minha voz, mas é como se, ao abrir os olhos nessa imaginação, já não estivesse mais no seu quarto moderno. O teto não é liso nem pintado. É de madeira escurecida pela fumaça, com frestas por onde entra uma luz amarelada. O ar é quente, pesado, cheira suor antigo, a fumaça, a roupa guardada demais. Você percebe que está deitado não numa cama macia, mas numa espécie de catre simples, feito de madeira tosca, com uma enxerga de palha por baixo. A palha arranha um pouco as costas, mesmo através do tecido áspero da roupa. Ao se mexer devagar, a estrutura range. Não há ventilador fazendo aquele barulhinho constante. O som que enche o espaço vem de fora. Grilos, um sapo insistente, o vento fraco mexendo folhas de palmeira, um latido distante de cachorro. É noite de 24 de dezembro, mas você ainda não sabe disso de cara. O corpo estranha primeiro, sente o calor grudando na pele, uma leve camada de umidade, como se você tivesse ficado o dia inteiro na rua sem sombra. O cheiro de mato úmido chega pela janela, misturado com o de lenha queimando. Não existe luz elétrica. O ambiente é iluminado só por uma lamparina de óleo num canto. A chama dançando e projetando sombras irregulares na parede de pau a pique. Aquela mistura de madeira trançada com barro seco. Você se senta devagar, ainda um pouco confuso. Repara na roupa. Não é pijama, não é camiseta de algodão macio. É um tecido grosso, meio áspero. Uma camisa larga de linho ou algodão cru, meio amarelado, com pespontos irregulares. Nas pernas, algo como calças largas, também de tecido grosso, e nos pés, nada. O chão é de terra batida. Ao apoiar a planta dos pés, você sente o frescor relativo da terra, mas também pequenas irregularidades, grão de areia, pedrinhas. Nada de piso frio limpinho. Lá fora, um sino toca. Não é toque de relógio digital, nem notificação de celular. É um sino de ferro, grande, com som meio oco, vindo de uma capelinha improvisada, alguns metros adiante. Ele não marca horas exatas como você está acostumado. Anuncia eventos, a reza, a missa, o trabalho, a morte, às vezes a festa. Esse agora é um toque específico, que se repete em intervalos, chamando para a missa do galo. Você ainda está tentando juntar as informações, quando uma mulher passa diante da porta, com um candeeiro na mão. A luz amarela desenha o contorno do rosto, o lenço preso na cabeça. Ela olha rápido para dentro, parece não estranhar a sua presença. Fala com aquele português antigo, mas ainda compreensível. Arrastado pelo sotaque da terra. Anda, que o sino já bateu. Hoje é missa grande, noite do menino Deus. E segue chamando outros pelo caminho. Aí você se dá conta. É véspera de Natal, mas não o Natal de shopping decorado, panetone e ar-condicionado. É algum ano da segunda metade do período colonial, numa região de engenho de açúcar perto do litoral, talvez em Capitania da Bahia, talvez em Pernambuco. O Brasil ainda é colônia de Portugal, e quase tudo gira em torno de terra, açúcar, ouro, escravidão e igreja. Enquanto você se levanta, o corpo continua estranhando. Naquele tempo,
Ninguém imaginava que um dia alguém dormiria em colchão de molas envolvido em tecido antialérgico. Os colchões, quando existiam, eram de palha, de penas, às vezes de algodão cru, com enchimento desigual. Muita gente, a imensa maioria, dormia em redes grosseiras ou diretamente em esteiras no chão, muitas vezes apertados, sem privacidade nenhuma. Só uns poucos, muito poucos, tinham camas parecidas com o que hoje você chamaria de confortável. Você sai para fora da casa simples onde acordou. A construção é baixa, feita de pau a pique, com um telhado de telha de barro. O céu está escuro, salpicado de estrelas que você quase não vê na cidade moderna por causa das luzes. Aqui, sem eletricidade, o céu é um espetáculo que intimida. A Via Láctea é um risco aceso por cima do engenho, e você sente uma estranha mistura de pequenez e admiração. O ar está morno, quase quente, e mesmo à noite uma leve película de suor insiste em cobrir a pele. No horizonte, além de umas poucas árvores mais altas, se adivinha a presença do mar pela brisa um pouco mais úmida, pela vaga maresia. Você ouve um ruído distante de ondas quebrando suavemente, misturado aos sons do engenho que aos poucos vai silenciando. As moendas já pararam. Os escravizados que trabalharam o dia inteiro voltam em grupos cansados para a senzala. Engenho de açúcar, aliás, é aquela unidade de produção em que a cana cortada nos campos é trazida para ser moída por grandes rodas movidas por bois, água ou, mais tarde, por maquinário mais pesado. O caldo extraído é fervido em imensos tachos de cobre, formando primeiro o melaço, depois o açúcar cristalizado e, de quebra, a cachaça. É um lugar de trabalho duríssimo, calor intenso, fumaça, acidentes frequentes, gritos de ordem e de dor. Para quem está acostumado a ar comprimido e equipamento de proteção, seria um choque. Nesta véspera de Natal, o engenho está mais silencioso do que de costume, mas isso não significa descanso amplo. Significa que, além do trabalho que já fizeram até o fim da tarde, há uma expectativa de reza, de missa, de alguma pequena mudança na rotina. E para uns poucos privilegiados, talvez uma ceia um pouco mais farta na casa grande. Você caminha devagar em direção à pequena ermida branca que serve de igreja do engenho. A construção é simples, paredes caiadas, um sino modesto numa armação de madeira, uma porta de madeira pesada. O chão do terreiro em frente é de terra batida, com alguns tocos aqui e ali servindo de banco improvisado. Ao longe, você observa a casa grande, mais alta, mais bem acabada, com suas janelas e varandas, iluminada por mais velas, sinal de poder e de conforto relativo. Pelo caminho, passam por você várias figuras, homens de pele escura, marcada, alguns com cicatrizes nas costas, outros com tecidos amarrados na cintura, camisas abertas de tanto calor. Mulheres com saias longas, lenços na cabeça, algumas carregando crianças no colo, outras levando terços nas mãos endurecidas. Alguns brancos pobres, com roupas gastas, chapéus de palha, tentando manter certa postura diante dos senhores. E bem ao fundo, chegando em passo mais lento, a família do senhor do engenho, com roupa melhor, sapatos, alguns enfeites de metal, talvez ouro, talvez só latão. A diferença entre uns e outros não está só no corte da roupa, mas no jeito como ocupam o espaço, como andam sem olhar muito para os lados. Você se aproxima da porta da capela, junto com os demais. Lá dentro, o ar é ainda mais quente, preso entre as paredes grossas. O cheiro de incenso mistura-se ao cheiro de suor, de roupa pouco lavada, de cabelo coberto por lenços usados o dia inteiro debaixo do sol. A iluminação vem de algumas velas altivas no altar e de castiçais laterais. As sombras dançam na parede, dando à cena uma certa aura de mistério. Antes de entrar, você percebe uma divisão quase invisível, mas muito presente. Lá na frente, os bancos de madeira tosca serão ocupados pelos brancos da casa grande, talvez alguns agregados mais próximos. Mais para trás e nas laterais,
os brancos pobres, alguns mestiços livres. No fundo, em pé, apertados ou até do lado de fora, os escravizados negros e negras, alguns índios aldeados, aqueles que não têm lugar marcado. Todos participam da mesma missa, mas não da mesma forma. Naquele tempo, a Igreja Católica é autoridade quase tão forte quanto a coroa portuguesa. Ela organiza o calendário, define quais dias são de trabalho, quais são de guarda, orienta as crenças sobre céu, inferno, pecado, salvação. O Natal é uma das grandes festas, mas é curioso notar como festa ali não significa necessariamente alegria como hoje, com presentes, músicas animadas e mesa farta para todos. Significa rito, solenidade, obrigação religiosa, um certo alívio espiritual para uns, um peso para outros. Você encontra um espaço perto da parede, mais profundo, quase encostado à porta. Dali dá para ver um pouco de tudo, sem chamar muita atenção. O padre entra, vestindo paramentos um pouco puídos, mas imponentes. Ele começa a missa em latim, língua que quase ninguém ali entende de verdade. As respostas vêm meio automáticas, repetidas de tantas vezes que já foram ouvidas. Alguns rezam com devoção sincera, outros por medo, outros por hábito. Enquanto a cerimônia segue, você percebe detalhes. Uma criança negra, muito pequena, cochila no colo da mãe, a cabeça tombando para o lado. Um homem velho, de barba rala, segura o chapéu junto ao peito e acompanha cada palavra, como se estivesse negociando com Deus um pouco de proteção para o ano seguinte. Uma moça branca da família do senhor olha para o presépio improvisado no altar, umas figuras de barro, algumas talvez vindas de Portugal, outras feitas por mãos locais, representando José, Maria, o menino Jesus, uns pastores, uns reis magos de pele estranhamente clara para a cena que se passa num lugar quente. Ninguém ali conhece a canção Noite Feliz, que você tem na cabeça como trilha automática de Natal. Ela nem foi composta ainda. As músicas são ladainhas, responsórios, cantos gregorianos adaptados à realidade do Brasil. Em algumas vilas maiores, irmandades de negros e pardos preparam altos natalinos, com danças, tambores e violas, numa mistura de tradição europeia e africana. Aqui no engenho é mais simples. Uma ou outra voz arrisca um canto mais melodioso, e você sente que por trás de toda aquela dureza há um desejo de beleza, de alívio. A missa se alonga. O calor, a fome acumulada do dia, o cansaço do trabalho pesam em cada corpo. Você, acostumado a bancos acolchoados, ar-condicionado, missas de no máximo 1 hora. Talvez já começasse a olhar o relógio, mas ali não há relógio de pulso, não há pressa de voltar para séries, redes sociais ou ceia no horário exato. Há, sim, uma espécie de peso do tempo. Quanto mais o padre fala de pecado e de obrigação, mais gente parece pensar nos pequenos delitos involuntários do cotidiano. Uma reza esquecida, uma palavra atravessada com o Senhor, um pedaço de mandioca escondido para matar a fome depois. Ao mesmo tempo, é no Natal que se fala do nascimento de um Deus menino, pobre deitado numa manjedoura. Para muitos ali, especialmente os mais sofridos, isso oferece uma identificação. Um Deus que não nasceu em palácio, mas entre animais, em ambiente simples. Parece mais perto da senzala do que da casa grande. E essa contradição é um dos fios rasteiros que ligam o Brasil colonial inteiro. Uma religião trazida pelos conquistadores, usada muitas vezes para justificar hierarquias, mas que também, pelas brechas, dá consolo e, às vezes, um tipo de força íntima para suportar o peso da vida. Quando a missa finalmente termina, o sino toca de novo. As pessoas começam a se dispersar pelo terreiro. Lá na frente,
a família da Casa Grande segue junta, em direção à casa mais iluminada, onde a mesa já deve estar posta com o melhor que conseguiram arranjar. Talvez algum tipo de carne assada, farinhas temperadas, vinho de Portugal, doces de açúcar refinado, frutas secas importadas. Tudo isso exibindo o poder do Senhor, ainda que por trás haja dívidas com comerciantes, com a coroa, com o futuro. Para os brancos pobres, o Natal pode significar um prato um pouco mais cheio do que o comum. Um pedaço de carne fresca, um gole de vinho ou de cachaça, uma sobremesa simples aproveitando o açúcar do engenho. Ainda assim, o ano inteiro deles é de aperto, de trabalho duro em lavouras que nem sempre são suas, dependendo da boa vontade ou da exploração do senhor. Já para os escravizados, essa noite feliz é, na melhor das hipóteses, uma pequena festa. Em alguns engenhos, o senhor permite que se faça depois da missa uma roda de canto, talvez um pouco de dança, um alimento mais reforçado, um descanso maior na manhã seguinte. Em outros, o Natal é só mais uma noite de cansaço acumulado. Tudo depende do humor, da economia, da crueldade ou da relativa benevolência do Senhor. Sempre dentro de um sistema profundamente injusto, em que a liberdade de um depende diretamente da falta de liberdade de muitos outros. Você acompanha, sem ser notado, um grupo que se afasta em direção a uma construção comprida e baixa, a senzala. As janelas são poucas, pequenas. O ar lá dentro é abafado, pesado. O chão de terra, algumas esteiras espalhadas, redes penduradas em pregos ou vigas, apertadas, quase se encostando. O cheiro é de gente que sua o dia inteiro sob o sol, com banho raro, roupa quase sempre úmida de trabalho. Se hoje muita gente reclama quando falta água no chuveiro por algumas horas, ali o banho muitas vezes é no rio. Quando dá, às vezes com roupa, às vezes em horário furtado entre tarefas. Naquela noite específica, no entanto, há um leve clima diferente. Uma panela grande ferve em cima de um fogo do lado de fora, supervisionada por uma mulher mais velha, experiente, que mexe a comida com colher de pau. O cheiro é de milho, mandioca, talvez um pouco de carne de porco salgada ou algum bicho caçado nos matos vizinhos. Nada de peru recheado. Farofa de castanhas, rabanada. Mas, comparado aos dias de pura farinha seca e um fio de gordura, é banquete. As pessoas se sentam em roda, comem em silêncio primeiro, aliviando a fome que aperta. Depois, aos poucos, as conversas surgem. Falas sussurradas em português maltratado, em dialetos africanos, em restos de língua indígena. Histórias do navio, da terra de origem, de parentes perdidos, de santos e orixás. Mesmo debaixo do olhar atento de um feitor que ronda, desconfiado de qualquer sinal de alegria autônoma, alguma coisa parecida com comunhão acontece ali. Para quem nasceu no século XXI, acostumado a dividir o Natal em fotos postadas, videochamadas, trocas de presente, seria estranho observar como no Brasil colonial, quase tudo de especial dessa noite está concentrado em pequenos detalhes. Um pouco de comida a mais, a permissão de cantar uma cantiga, a esperança de que, por ser dia santo, talvez não haja castigo naquela noite específica. Você olha em volta e percebe como os corpos são marcados pelos anos de esforço constante. Mãos com calos profundos, costas arqueadas, jovens com olhar envelhecido. A expectativa de vida é baixa, as doenças são muitas. Febre sem remédio, verminoses, feridas que infeccionam, picadas de inseto que inflamam. Tudo isso num cenário sem antibiótico, sem repelente, sem saneamento básico. Em muitas regiões, as pessoas usam valas ou mato como latrina. Outras contam com buracos improvisados. Água limpa é privilégio. Quase sempre é de poço ou de rio, suja com facilidade.
Nessa noite de calor, os mosquitos fazem festa. Você sente um deles pousar no seu braço, como se essa viagem imaginária também trouxesse a sensação física do incômodo. Hoje, bastaria ligar um ventilador ou um aparelho de ar-condicionado, fechar as janelas com telas, passar um repelente. Ali, o máximo que se faz é acender fogueiras com folhas secas cheirosas para espantar os insetos, ou enrolar panos mais grossos nas partes do corpo mais expostas. Mesmo assim, o zumbido é constante, uma espécie de trilha sonora do verão tropical antes do vidro e do ar gelado. Enquanto alguns conversam, outros já se deitam, exaustos, em busca de um pouco de sono. Você observa uma mulher muito jovem, talvez com pouco mais de 15 anos, ajeitando o filho pequeno numa esteira. Ela canta algo baixinho, uma mistura de canção africana e ladainha católica, pedindo proteção para o menino. Aquilo é o Natal dela. Não há árvore, não há presente embrulhado, mas há um desejo profundo de que o menino Deus olhe pelo seu menino. Entre tantos horrores estruturais, a ternura ainda aparece nesses gestos mínimos. Lá fora, na casa grande, a ceia deve estar animada. O senhor do engenho brinda com seus convidados, talvez reclamando dos preços impostos pela coroa. O famoso quinto, aquele imposto de 20% sobre o ouro nas regiões mineradoras, e outros tantos tributos sobre o açúcar e o comércio. A coroa quer sua parte em tudo, e o senhor, que parece poderoso diante dos escravizados, muitas vezes é um endividado crônico com comerciantes portugueses, preso numa teia de dependência econômica. Eles conversam sobre notícias vindas de Lisboa em navios que demoram meses. Falam de guerras na Europa, de crises, de mudanças de rei, de sermões de padres famosos, de boatos de revoltas. Falam pouco, muito pouco, da humanidade dos que trabalham nas plantações ao redor. Para muitos deles, aqueles corpos cansados são parte da paisagem produtiva, como os bois, as moendas, as casas de secar açúcar. Há exceções, gente que enxerga mais além, mas o sistema inteiro foi montado para naturalizar essa desigualdade brutal. Você sente uma espécie de aperto no peito ao perceber como, naquela mesma noite em que se celebra o nascimento de um menino pobre em Belém, meninos pobres no Brasil colonial estão literalmente sendo vendidos, comprados, castigados, trabalhados até o limite. É uma dessas ironias históricas que dão vontade de levantar a voz, mas aqui, na história, você só observa, silencioso, tentando entender. A madrugada vai avançando. Algumas vozes se calam, outras insistem em conversas sussurradas, em cantigas de ninar. Você repara que, mesmo naquela dura senzala, alguns risos escapam. Uma piada sobre o feitor que tropeçou mais cedo, uma lembrança cômica de alguém que falou errado alguma palavra da missa. O riso é curto, quase furtivo, mas existe. As pessoas do passado não são só sofrimento, são também engenho de inventar pequenas alegrias, mesmo em lugares tão apertados. Você imagina como seria se de repente tivesse que passar um Natal assim, inteiro, com seu corpo de hoje. Sem banho quente a hora que quiser, sem banheiro limpo, sem escova de dentes, sem chinelo confortável. Dormir numa esteira ou numa rede áspera, com bichos passando de vez em quando, rato, aranha, percevejo. Comer 1 ou 2 vezes ao dia, sempre a mesma base de farinha, mandioca, um pouco de feijão, às vezes carne seca. Nada de chocotone, salada de maionese, sobremesa variada. E ainda por cima, trabalhar de sol a sol, sem salário, sem direito, sob ameaça constante. Se já é difícil imaginar isso para um dia, que dirá para uma vida inteira? Essa pergunta, você aguentaria? Atravessa a noite como um cometa lento, e ao mesmo tempo vem junto uma percepção. Por mais que hoje a vida tenha outros problemas, outros pesos,
Muita coisa que você considera básica era luxo inimaginável naquele tempo. Água encanada, luz elétrica, remédio acessível, um colchão macio, o direito de dizer não a um trabalho abusivo. O Brasil colonial era um lugar em que o cansaço não tirava só o sono, às vezes tirava a própria possibilidade de sonhar. Aos poucos, o silêncio vai crescendo na senzala. O fogo do lado de fora se apaga, restam brasas vermelhas, que vão morrendo devagar. O céu, ainda escuro, começa a dar sinais de que o dia vai nascer em algumas horas. Alguns galos se adiantam, cantam ainda na madrugada, confundidos ou apressados. É por causa desse costume que a missa da noite de Natal ganhou o nome de Missa do Galo. Deveria terminar por volta da hora em que os galos anunciam o novo dia. Se terminou mais cedo ou mais tarde, ninguém controla com precisão. O tempo ali é sentido mais pelo corpo do que pelo relógio. Você se deita também nessa imaginação, numa esteira livre num canto da senzala. Sente a aspereza do tecido na pele, o contato direto com a terra batida abaixo da palha. Percebe que, mesmo sem travesseiro de espuma, a cabeça encontra algum descanso. O barulho dos insetos, em vez de irritar, começa a ficar repetitivo, quase hipnótico. Vozes ao longo da vida já descobriram que, mesmo em condições difíceis, o corpo às vezes encontra um jeitinho de desligar, de se entregar ao sono porque não há outra escolha. Mas antes de adormecer, as pessoas naquela época também carregam preocupações que você talvez não conheça tão de perto. Medo de uma nova epidemia, varíola, febre amarela, teste de qualquer tipo que possa destruir a população da região. Medo de ataques de outros grupos indígenas em áreas de conflito. Medo de bandidos, corsários, piratas nas costas marítimas. E, principalmente, medo do amanhã imediato. Será que o Senhor vai estar de bom humor? Será que alguém será castigado por algo que fez hoje sem querer? Será que a lavoura vai vingar ou a seca vai arruinar tudo? Ao mesmo tempo, a fé faz o seu papel de fiar uma esperança vaga. É noite do menino Deus, repetem alguns. Talvez, quem sabe, ele olhe por nós, amacie corações, proteja as crianças, mande chuva na hora certa, afaste a pior das violências. Não é uma esperança ingênua. Muitas dessas pessoas já viram morrer irmãos, filhos, amigos, de formas bem injustas. Mas é o que se tem. E às vezes é o que basta para atravessar mais um dia. Você, acostumado a resolver problemas com e-mails, mensagens, aplicativos e serviços, observa esse outro tipo de racionalidade, uma mistura de resignação e coragem. Se hoje alguém passa nervoso porque o aplicativo de entrega atrasou a ceia de Natal em meia hora, naquela época o atraso era de navio. Se o navio não chegasse, não havia bacalhau, não havia vinho, não havia notícia, e pronto. A vida era vivida com uma margem permanente de incerteza. Quando o primeiro clarão do dia 25 começa a se insinuar no céu, o Natal oficialmente começa, mas não como feriado universal. Para Casa Grande, há uma missa mais curta, cumprimentos formais, talvez uma visita de alguém importante, troca de favores, promessas de compadrio. Para os brancos pobres, um pouco de ressaca de cachaça, talvez uma breve folga, se o Senhor permitir. Para os escravizados, em muitos lugares, o 25 não é folga total. Alguns terão que ir aos campos, cuidar de animais, limpar dependências, preparar o almoço do Senhor. A rotina retoma sua forma dura, e aquele brilho, por menor que fosse, de uma noite diferente, já se dissipa. Não há presentes embrulhados à espera. O mais próximo disso é, às vezes, uma roupa usada que a família da Casa Grande doa para algum criado, um rosário simples,
uma imagem de santo pequena, talvez prometida em paga de alguma promessa. É uma economia moral muito diferente da de hoje, baseada mais em laços de dependência, patronagem, gratidão forçada. Então, caminhando de volta pelo engenho já acordado, o sol sobe rápido no céu e o calor se instala com toda a força. O cheiro doce e enjoativo da cana cortada volta a dominar o ar. As rodas da moenda começam a girar outra vez. Gritos de comando ecoam. No chão, os rastros da noite de Natal quase somem. Algumas cinzas na entrada da senzala, restos de vela perto da capela, talvez uns ossos de animal aqui e ali, sinal de alguma carne que foi comida com gosto raro. Ao passar pela capela, você vê o presépio ainda montado. As figuras de barro parecem mais humildes à luz do dia. O menino Jesus, deitado numa caminha de palha de mentira, fitando nada com olhos pintados. Do lado de fora, um menino de verdade, magro, descalço, olha uma cena antes de ser chamado para carregar água ou algum recado. Há uma distância imensa entre os símbolos e a vida concreta. Mas mesmo assim, aquele menino rouba um segundo de contemplação, como se enxergasse ali invertido. Pobre olhando pobre sagrado. Naquele mundo, a maioria das pessoas não sabe ler nem escrever. Os poucos que dominam a leitura, padres, alguns senhores, raros funcionários da coroa, têm poder não só sobre o papel, mas sobre a narrativa da realidade. Para a grande massa, as histórias chegam por sermões, boatos, cantigas, rezas. O Natal é contado assim, oralmente, nas palavras do padre, nas encenações, nos cantos aprendidos de ouvido. E isso cria uma maneira muito particular de viver a data. Menos texto, mais corpo. Você percebe que, de alguma forma, está fazendo agora o caminho inverso, trazendo, em forma de história contada, um pedaço daquele mundo até a sua cama moderna, enquanto o seu corpo aqui vai relaxando com o passar das palavras. O corpo imaginário, lá no engenho, pesa de outro jeito. Cansaço de trabalho, fome, esperança mansa. Duas realidades tão diferentes que quase se tocam. Se você pensar bem, talvez o título que deu origem a essa viagem, O Natal no Brasil Colonial era tudo menos uma noite feliz, não seja só provocação. Para muita gente ali, a noite era, sim, um pouco mais leve do que as outras, mas ainda longe do que você chama de alegria hoje. É ao mesmo tempo festa e lembrete da dureza. É um momento em que se fala de paz, mas se vive num sistema baseado em guerra, conquista, cativeiro. Só que se você aproximar ainda mais o olhar, vai encontrar outra camada. Dentro daquelas estruturas injustas, as pessoas insistem em fabricar algum tipo de luz. Um canto, um pedaço de doce dividido, uma vela acesa por alguém querido, uma risada na hora em que ninguém está olhando, um carinho rápido numa criança. É pouco? Talvez. Mas para quem tem tão pouco, esse pouco vale ouro. E é dessa teimosia de viver que o Brasil também se faz. Você volta a sentir, pouco a pouco, o contraste entre os dois mundos. O colchão em que você realmente está deitado é mais macio do que qualquer cama de engenho comum. O lençol é limpo, trocado com uma frequência que ali seria impensável. A água que você bebeu hoje saiu de uma torneira, filtrada, sem precisar ser carregada em baldes do rio. A comida que você comeu veio de diversos lugares do país e do mundo, sem que você pensasse muito em navios à vela, em estradas de terra, em tropeiros. Mesmo com as preocupações modernas, contas, prazos, cobranças, notícias ruins que chegam pela tela, há uma base de conforto material e de direitos, que há 300, 400 anos seria vista quase como um milagre. O direito de não ser propriedade de ninguém, de poder trocar de trabalho, de reclamar, de votar, de participar minimamente das decisões. Ainda está longe do ideal, mas a distância, em relação ao Brasil colonial, é imensa. Ao lembrar disso, alguma coisa dentro de você
pode se ajeitar um pouco. Não é para se sentir culpado por ter conforto, nem para romantizar o sofrimento de quem viveu antes. É para, talvez, deixar que a consciência dessa distância faça seus próprios problemas encolherem um pouco antes de dormir. Aquele e-mail atrasado, aquela reunião tensa, aquele comentário atravessado no grupo da família. Tudo isso existe, incomoda, mas não é engenho, não é senzala, não é imposto abusivo sobre qualquer passo que você dá. Você pode, se quiser, escolher carregar para a noite de hoje não tanto o peso da frase "não era uma noite feliz", mas a lembrança da resistência silenciosa de quem, naquele tempo, encontrou maneiras de sobreviver ao Natal e a todos os outros dias. E deixar que isso se transforme numa espécie de gratidão tranquila pelo que você tem à volta agora. Seu quarto, seus objetos, sua cama, talvez alguém por perto. Talvez a possibilidade de fechar a porta e ficar em paz. Enquanto pensa nisso, repara novamente na sua respiração. O ar entra, o ar sai. Num ritmo que, se você deixar, pode ir ficando um pouco mais lento, mais profundo. O corpo sabe relaxar, assim como sabia se agarrar ao sono lá no engenho, apesar de tudo. Só que aqui ele tem mais ajuda, menos barulho hostil, menos medo de ser acordado por grito ou por chicote, menos incerteza imediata sobre se haverá comida amanhã. Você não precisa fazer nenhum esforço especial agora. As imagens do Brasil colonial podem ir se afastando devagar, como se você estivesse vendo aquele engenho de cima, ficando menor, mais distante, até ser só um ponto numa paisagem escura, iluminada pelas estrelas. A Capela Branca, a Casa Grande, a senzala, os campos de cana. Tudo se acomoda em algum lugar da sua memória, enquanto o presente volta a ocupar o primeiro plano. Talvez, no ano que vem, quando ouvir alguma canção de Natal moderna, com arranjos elaborados e letra falando de paz, você se lembre, por um segundo, de que, num outro tempo, naquela mesma data, aqui mesmo nessa terra, havia uma noite quente, cheia de mosquitos e de preocupações, em que muita gente repetia o nome de Jesus com um misto de fé e desespero. E lembrando disso, talvez você respire fundo e pense: ainda bem que pelo menos hoje eu posso deitar e dormir em paz. Deixa então que essa ideia de alívio se espalhe pelo corpo todo, como se cada parte fosse se soltando um pouco. Os ombros largando a tensão, a testa desamassando, a mandíbula descrispando, as mãos perdendo a vontade de segurar qualquer coisa. Você não precisa se agarrar a nada agora. Pode simplesmente flutuar um pouco nesse intervalo entre estar acordado e começar a dormir. O Natal no Brasil colonial era tudo menos uma noite feliz para a maioria. Mas, ao visitar essa lembrança distante, você ganha uma nova medida para as suas próprias noites. E com essa medida na cabeça e uma certa ternura pelos que vieram antes, pode deixar o sono chegar devagar, sem pressa, sabendo que pelo menos hoje o seu corpo está em segurança, numa cama que aqueles homens e mulheres nem conseguiriam imaginar. Se em meio a esse contraste nascer em você uma pequena gratidão silenciosa, deixe que ela seja a sua luz de vela interior, suave, estável, iluminando o caminho até o descanso completo.